Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem, Dulce? Ei, Cris, ei, pessoal, boa tarde. Tudo lindo, bora continuar nossa leitura maravilhosa, página Gente, 79, que tá esse demais. livro, como que pode ser mais poderoso? Verdade. E agora nós já passamos da metade do livro. Sim, muito lindo. E nem sentimos. Olha só como é o poder do todo dia. Todo dia. Bora que bora. Princípio 12, eu começo, fecha aí o microfone. Nós estamos limitados pelas leis da física como as conhecemos hoje. Não estamos limitados pelas leis da física como a conhecemos hoje. Né? De fato, você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 3 lugares, porque vós sois deuses, pode fazer tudo. Vai embora. Para fazer isso, alguém deve executar o milagre primeiro, de modo que possamos vê-lo acontecer. Talvez a pessoa seja especialmente dotada em determinada área da vida, como a da cura. Ou quem sabe o indivíduo simplesmente tem a abertura para, para perceber o mundo de maneira diferente. Independentemente de como isso ocorra, uma vez que a pessoa faça esse algo especial, seja ela Jesus ou seu vizinho do lado, o mesmo milagre se torna disponível para todos. Olha que libertador isso. Percebe Por que quê? Porque esse é o princípio de acreditar. É igual o recorde mundial de corrida de uma milha. Uma, havia uma crença de que o ser humano não poderia correr uma milha em menos de 4 minutos. Uma milha, gente, é 1.600 metros. E então ninguém conseguia. Ninguém conseguia. Até que um médico, olha só, ele nem era corredor. Um médico, falou: claro que é possível. É possível sim. E ele foi uhum, lá, treinou, porque ele não era um corredor, ele treinou e fez a 1 milha em menos de 4 minutos. E o que aconteceu? Foi o recorde que durou menos tempo. Em poucos dias, esse recorde foi batido várias e várias vezes. Nunca tinha sido batido. A hora que uma pessoa bateu, as outras pessoas acordaram. Nossa, é possível. E se é possível, ele que não era um corredor profissional conseguiu, imagina eu. Então já foi quebrado esse recorde várias vezes depois que ele foi quebrado a primeira vez. Então é só um exemplo do porquê que quando alguém faz alguma coisa, isso fica disponível para todos, porque você vê que é possível sim. Ainda que você já tivesse pensado sobre aquilo como algo impossível, você viu que não é impossível. E ponto. Sua mente abre. ó, e quando a sua mente abre, isso é muito mágico, porque a gente tem a tendência de falar que a gente não sabe fazer as coisas, sabe que a gente não consegue. Mas quando É você vê uma pessoa impossível. impossível. Mas quando você vê uma pessoa conseguir, você fala, uau, então eu também posso. Aí talvez você fale assim, né? Quando essa pessoa é Jesus, aí talvez você vai falar, não, isso daí foi ele lá, né? Ele lá, porque ele, né? Ele é ele. Mas verdade, foi ele mesmo que disse que vós sois deuses e que você pode. Não, é que Então, assim, você pode fazer tudo que eu tudo que faço e muito ele mais. Então, onde é que a gente está? Né? Qual é a patetice, o nível e grau da patetice que a gente está agarrado, que a gente não tomou posse disso aí? Eu já tomei, você tomou? Esse programa atualiza. Eu estou tomando todo dia. E cada patetice que Aí eu vem vou mostrar pro pessoal, gente, a minha caixinha da é desativação. Ó. surpresa! Surpresa! A gente vai ensinar isso para vocês, a coisa mais linda. Eu já vou montar a minha também, que eu não sou boba nem nada. Oxe, rapaz. Bora lá.
Um belo exemplo desse princípio é ilustrado pela incapacidade dos povos nativos da América do Norte para ver os nativos dos primeiros europeus que ancoraram em Ver os suas navios. pelos navios, é verdade, ver os navios. E isso, inclusive, Dulce, eu errei aqui, mas isso, inclusive, aparece muito naquele filme, Quem Somos Nós. É uma das cenas, é uma das primeiras cenas, que eles realmente, tipo, morreram um monte ali, porque eles nem viram os caras, porque não reconhecia, né, aquilo, fazia parte. Então, aqui, ó, um belo exemplo desse princípio é ilustrado pela incapacidade dos povos nativos da América do Norte para ver os navios dos primeiros europeus que ancoraram em suas praias. O conceito de um imenso barco de madeira com enormes mastros e velas era tão estranho para eles que lhes faltavam pontos de referência para o que estavam vendo. Do mesmo modo que nossa visão é capaz de detectar os fotogramas individuais de um filme, os olhos dos nativos certamente poderiam distinguir a silhueta dos navios. Certamente poderiam distinguir a silhueta dos navios no horizonte. E assim como nossos cérebros tentam entender o que estamos vendo, fundindo os fotogramas na experiência contínua do filme, os nativos também tentaram fazer o mesmo. O problema foi tentar o que jamais havia sido feito anteriormente. Nas suas experiências coletivas, nada revelara aos nativos como ver um navio europeu. Hein? A nossa mente, ela simplesmente não vê tudo que a gente ignora totalmente. Ela não vê. E tem um dado muito interessante, que assim, boa parte do nosso dia a gente não vê. Boa parte daquilo que a gente vê, na realidade o nosso cérebro puxa sabe, do nosso arquivo aqui de coisas que a gente já vivenciou tal, e a gente efetivamente não está vendo. Né? Isso é muito louco, é muito estranho, mas é muito louco e é real. Tá aí a ciência, a neurociência, todo mundo está explicando essas paradas aí. Então, o quanto que você fala assim, eu não sei, eu não consigo. Não consegue mesmo, né? O quanto que você não está vendo daquilo? Pega uma parte, estica, né? Fatia, faz em pedacinho para ver se você não consegue mesmo. E para, né, de patetice, de verdade, vamos superar. E assim, a cada obstáculo que você vence, cada passo que a gente dá nessa jornada, você cresce em um grau que você não tem nem noção. E quando a gente fala assim, uma consciência que você acessa, você libera mais de 300 mil consciências, é porque você torna possível esse espaço para outras pessoas, assim como Jesus tornou possível para nós. Você entende? Então, assim, é uma corrente muito linda. E tudo importa. Todos nós aqui. Do jeitinho que é. Foi então que o curandeiro da tribo semicerrou os olhos e usou sua visão de modo ligeiramente diferente, começando nesse momento a distinguir os navios. Depois que ele tomou essa atitude, todos do grupo foram capazes de ver o que horas antes tinha sido invisível. Tudo dizia respeito ao modo como as pessoas se permitiam perceber. Um inteiro novo mundo se abriu para eles quando desejaram experimentar algo diferente. Talvez não sejamos diferentes dos nativos na praia, há pouco mais de 500 anos. Podemos apenas imaginar o que está reservado para nós quando pensamos no nosso mundo, em nosso universo e em nós mesmos, de maneira ligeiramente diferente. No começo dessa sessão, examinamos a questão: se um elétron é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo,
por que não poderíamos fazer o mesmo? Talvez a resposta possa ser encontrada se formularmos nossa pergunta de uma maneira um pouco diferente. Em vez de aceitarmos a ideia de que as partículas podem fazer algo que nós não podemos, instiguemos o que é necessário para um elétron estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se compreendermos como a matéria de que somos feitos se comporta sob as circunstâncias de um milagre, talvez possamos encontrar tais condições em nossa vida. E para compreender como isso funciona, vamos explorar uma faceta única de nossa existência que nos dá a todos a capacidade de alterar o nosso mundo, mudando a nós mesmos. O poder do holograma. Ai, que lindo! Eu quero um desse. Ó, agora o Bernardo, ele quer um ovo de dragão, ele quer um dragão que gospe fogo. Fala, perfeito, filho. Ele quer tudo, esses negócios que ele vê na televisão, ele quer. Ok. Um dragão que cospe fogo? E tem isso? Tem brinquedo assim? Não, foi um filme. A gente estava assistindo Harry Potter, aí um dos personagens tinha um dragãozinho. Aí saiu do ovo e cuspiu fogo. Eu falei, mãe, eu quero. Eu falei, lindo. Ensina ele a ter esse dragão. Sim. E a treinar o dragão. A treinar o dragão. Porque tem esses desenhos também, né? De como treinar seu dragão. E ele adora. Então ele fica treinando com a Preta, né? A Preta é a nossa cachorrinha, que vira dragão quando ele tá brincando com ela de como treinar seu dragão. Muito engraçado. É isso aí, olha que legal. E não é diferente, né? E ele é desses, ele pede flor para árvore, eu te falei isso. Se comunica com todos esses negócios, é muito lindo. Uma vez conectados, sempre conectados. A vida no universo holográfico. Vamos mergulhar? Capítulo 4 já, Dulce, olha só que lindo. Portanto, aqui estamos, todos parte deste grande holograma chamado criação, ou seja, o eu de todos nós. Tudo é uma encenação cósmica e não há nada a não ser você. Uau! Adorei o eu de todos nós. O eu de todos nós. Qual que é o eu de todos nós, gente? Itashak Bentov. É a essência divina? É a partícula? É a centelha? É essa essência, né? Essa matriz. É a matriz divina. É a matriz divina que está em tudo, né? Que também pode ser chamado de substância amorfa, imaginação de Deus. E esse Itzhak Bentov nasceu em 1923, faleceu em 1979. Cientista, autor e místico. Ver um mundo em um grão de areia e um céu numa flor selvagem. Éter, o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. William Blake, 1757 a 1827, poeta e místico visionário. Na última sessão, os experimentos fizeram menção a um mistério que nunca foi resolvido. Parte da prova de que a matriz divina realmente existe foi dada quando duas coisas que estiveram unidas em um dado momento, dois fótons, o DNA e os fótons, ou o doador e seu DNA, atuaram como se ainda estivessem conectadas uma à outra, embora estivessem separadas por distâncias que virariam de poucos metros a centenas de quilômetros. A pergunta é: por que isso aconteceu? Foi um fato real ou tratava-se de um holograma? Todos nós já ouvimos que uma fotografia vale mais do que 1000 palavras.
Sendo uma pessoa mais propensa a memorizar imagens, sei que isso é verdadeiro no meu caso. Por exemplo, ver uma demonstração de como dar partida no motor do meu carro é muito mais significativo para o meu entendimento do que ler páginas de um manual descrevendo por que os pistões se movimentam e as velas soltam faíscas enquanto aciona a ignição. Captando o cenário mais amplo, sempre posso voltar para tentar compreender os detalhes, verificar se ainda são importantes, pois algumas vezes quero apenas dar partida no meu carro. Simples assim. Suspeito que não sou o único a funcionar dessa maneira. Embora nos encontremos no mundo de alta tecnologia, de manuais sobre como fazer e de tutoriais informatizados sobre por que algo é como é, uma experiência direta é ainda o melhor modo de explicar uma nova ideia claramente. Um belo exemplo de uma experiência desse tipo é a concepção que temos da ideia de holograma. Os hologramas têm sido usados para pesquisas desde que foram descobertos, no final da década de 1940. Desde essa época, entretanto, o que somos e como as coisas funcionam significou bem pouco para uma pessoa sem formação técnica, isto é, que o lançamento do filme, isto até que o lançamento do filme Guerra nas Estrelas fosse lançado em 1977. Vamos ver aqui. Em uma cena central do começo do filme, assistimos a representante de um planeta inteiro, a princesa Leia, suplicando ajuda para salvar seu povo. Ela codificou sua mensagem na forma de um holograma digital, que foi guardado na memória do R2-D2. Lembra dele, Dulce? O androide que cativou o coração e a mente das audiências pelo mundo todo. Enquanto a princesa Leia permanecia em uma parte do universo, o R2-D2 levava sua imagem holográfica para outro mundo de uma galáxia distante, muito distante. A mensagem permaneceu secreta até que um jovem guerreiro, Luke Skywalker, o persuadiu a entregá-la. Com os recursos cinematográficos mais avançados da época, os espectadores assistiram à cena estonteante do androide R2-D2, atendendo à solicitação da princesa e projetando sua imagem miniaturizada na sala, como se ela estivesse lá pessoalmente. Repentinamente, a imagem animada apareceu pedindo socorro em pleno ar, como se ela como ela parecia ter 3 dimensões, os espectadores tiveram a sensação de que estavam presentes na mesma sala com ela, que poderiam tocá-la e que, com a mesma facilidade que poderiam pegar no braço de um espectador na poltrona ao lado. Entretanto, se fizesse isso, simplesmente fariam gestos através do ar. Ela é apenas um holograma. Para muitas pessoas na década de 1970, esse foi o primeiro contato com projeções holográficas e com a semelhança impressionante dessas projeções com cenas reais. Também nos possibilita vislumbrar como poderão ser as nossas chamadas telefônicas em um futuro não muito distante. Olha o metaverso aí, vamos que vamos. Mesmo hoje, depois de décadas, a simples menção da palavra holograma ainda traz viva a lembrança da princesa Leia. Para todos esses efeitos e finalidades, um holograma geralmente é considerado como sendo uma figura, uma imagem tridimensional que aparenta ter vida quando é projetada de determinado modo ou quando é vista sob certas condições de iluminação. Conquanto a interpretação do filme seja um dos possíveis exemplos de que um holograma pode produzir, há muito mais em jogo do que uma simples fotografia. O princípio holográfico pode ser um dos mais simples,
embora menos compreendidos, fenômenos da natureza. Ao mesmo tempo, ele poderia ter o maior de todos os potenciais para fazer mudanças, mesmo nas maiores escalas possíveis. Dentro de um cronograma desconcertante para a mente, para aplicar esse poder em nossa vida, entretanto, devemos compreender exatamente o que é um holograma e como ele funciona, tratando primeiramente do que está em primeiro lugar, exatamente o que é um holograma. Eu quero fazer um parênteses, um comentário. Hoje já é usado, né, esses óculos de realidade virtual, que são hologramas, para treinos de alta performance. Então, as pessoas treinam, e nesses treinos mentais, usando esses hologramas, onde a realidade fica muito real, né? Onde é como se ela já estivesse se cercando da realidade, né? Que ela deseja. Ela visse já acontecendo, o que acontece? O corpo dela reage de tal maneira que ela ganha massa muscular, ela treina realmente, e assim como se ela estivesse treinando fisicamente, só de estar ali interagindo com aqueles hologramas. É um negócio muito grandioso. Tem um nome, essa ciência. Depois eu trago para vocês, eu esqueci, assim, mas é uma ciência que mostra como que o seu corpo reage a essa vivência holográfica. É muitíssimo interessante. Legal. Mas não só o seu corpo reage. Bom, aqui no livro ele traz uma imagem, vai ser uma foto, né, preto e branco e tal, do universo. E aí depois, mesmo dividido em 4 partes, cada fragmento ainda representa o universo inteiro. Que aí é a mesma foto, só que em tamanhos menores. E é bem isso, né? Aí aqui, ó, a explicação da figura. A figura holográfica existe inteiramente dentro de cada fragmento de si próprio. Não importa em quantas vezes esteja dividida. Essa ilustração ajuda a transmitir a ideia de que mesmo tomando-se uma parte extremamente pequena do universo, sejam as 4 partes acima ou uma galáxia inteira, um homem ou um átomo, cada segmento espelha o universo inteiro, com a única diferença de representá-lo em escala menor. Isso me lembra muito também a lei do micro e macrocosmos, né? Assim, tipo, tudo que está fora está dentro e tudo é a parte do todo e ao mesmo tempo é o todo, né? Você traz em si toda aquela realidade, muito legal. E assim, tudo é espelhado, né? Tudo é. Se você olhar, o microcosmo é espelhado no macro. Sim. A gente só ainda não tem equipamentos para explorar esse micro da mesma forma que a gente explora o macro. Uhum. E nem para explorar o macro na potencialidade máxima do que pode ser explorado, né? Das vidas e energias e experiências que possam estar ali e a gente ainda não consegue enxergar. Pois é, mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa dar mais importância a explorar o nosso universo interno. Porque aí nós vamos encontrar esses potenciais que faltam para a gente explorar esses outros universos. Porque nós vamos expandir em consciência, em saber, em tudo. E até em capacidade imaginativa. Sim. Porque isso tem muito a ver com a capacidade imaginativa. Sim. E faz todo sentido, né? Com isso que a gente sempre vem trazendo, que está tudo dentro, não está fora. É dentro da gente que está. Bora lá.
Dulce, pega aí, filha. A partir daí, começa a ler. Se pedíssemos aos cientistas para explicar o que é um holograma. Aonde que Página, tá? página 82. Logo no Não tá. comecinho. Se pedíssemos, tá? Isso. Se pedíssemos aos cientistas para explicar o que é um holograma, eles provavelmente atenderiam ao pedido, descrevendo-o como sendo um tipo especial de fotografia em que a imagem na superfície repentinamente parece ser tridimensional ao ficar sob a incidência de luz direta. O processo de criação dessas imagens implica em usar a luz do laser de tal modo que a figura se distribui sobre a superfície inteira do filme. É essa propriedade de distributibilidade que faz com que o filme holográfico seja tão especial. Toda a superfície passa então a conter a imagem inteira, exatamente como foi vista originalmente, salvo pelo fato de estar em escala reduzida. Em outras palavras, cada fragmento é um holograma. Se a figura original for dividida em um número qualquer de peças, cada uma, mesmo que seja muito pequena, ainda mostraria uma vista inteira da imagem original. Que interessante, eu não sabia disso. Assim, achei que era de pixels também, entendeu? Achei que era pixels e não é, tá vendo? Cada pontinho é a imagem inteira no holograma. Muito interessante. Assim como a experiência de dar partida no motor de um carro demonstra de maneira eficiente como ele funciona, para entender um holograma, nada melhor do que examinar um de seus exemplos. Na década de 80, vários marcadores de livros, hoje itens de colecionadores, apareceram no mercado usando a tecnologia da holografia. Cada um deles era feito de uma tira reluzente de papel prateado, com a aparência, ao primeiro olhar, de uma folha aluminizada, brilhante. Entretanto, conservando o papel diretamente sob a luz brilhante e inclinando-o para frente e para trás, alguma coisa acontecia, diferenciando bastante esses marcadores de livro dos marcadores mais tradicionais. Repentinamente, as imagens na folha metálica pareciam ganhar vida, como se estivessem pairando no ar, acima do papel propriamente dito. Como o marco inclinava-se para um lado e depois para o outro, a imagem permanecia presente, tridimensional e aparentemente viva. Lembro-me de várias versões diferentes dessas. Havia a do rosto de Jesus, o do corpo de Nossa Senhora, a de um golfinho saltando sobre uma pirâmide e aquela de um botão de rosas em pleno desabrochar. Quem é que não lembra, né? Vamos combinar, não dos marcadores de livro, mas tinha vários quadros, né? Vários quadros que... Ei, Babi, saúde! Com um desses marcadores em mãos, era possível fazer uma experiência autodemonstrativa do funcionamento do holograma. Cabe aqui uma palavra de advertência. A desvantagem é que no marcador de livro seria destruído no processo. Tendo consciência disso, cortava-se com uma tesoura o bonito e brilhante marcador de livros, obtendo centenas de peças de formatos variados. O menor dos fragmentos era então cortado de novo em uma peça mais fina ainda. Se o marcador de livros fosse um holograma verdadeiro, seria possível olhar para esse minúsculo ponto do marcador com a ajuda de uma lupa, distinguindo-se ainda assim a imagem inteira, com a diferença apenas da menor escala.
Isso acontecia porque a imagem estava presente em todos os locais do marcador. Então, o princípio 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro. Resolvendo o mistério dos fótons gêmeos. Olhemos novamente o experimento da Universidade de Genebra, descrito no capítulo 1, para compreender mais claramente o que é um holograma e como afinal ele é criado. Para recapitular, os fótons gêmeos estão separados por uma distância de 22,5 km. Quando um deles era forçado a escolher entre dois caminhos no final da jornada, o segundo fóton sempre fazia exatamente a mesma escolha, como se ele soubesse o que o seu gêmeo estava fazendo. O mesmo experimento foi repetido em ocasiões diferentes e todas as vezes os resultados foram idênticos. As duas partículas agiram como se elas estivessem conectadas, ainda que estivessem quilômetros uma da outra. O bom senso indica que, para tal tipo de conexão existir, os fótons precisariam estar de alguma forma mandando sinais um ao outro. Nesse ponto surge um problema para os físicos. Para que uma mensagem trafegasse entre eles, seria necessário que ela fosse transmitida com uma velocidade maior que a velocidade da luz. De acordo com a teoria de Einstein, entretanto, nada pode viajar mais rápido do que a luz. Será possível, então, que essas partículas estejam violando as leis da física? Ou que estejam querendo nos demonstrar alguma coisa? Não estariam nos mostrando algo tão estranho para o nosso modo habitual de ver o mundo, que estaríamos ainda tentando entender o mistério de como a energia sai de um lugar e chega em outro de maneira confortavelmente inteligível? E se o sinal de um fóton nunca tiver viajado para chegar ao outro? Será que não vivemos em um universo onde a informação entre os fótons, nossas preces a favor dos outros entes queridos e o nosso desejo de paz em algum lugar do outro lado do mundo nunca precisem ser transportados para parte alguma como condição para serem recebidos? A resposta é sim. Esse parece ser exatamente o tipo de universo em que nós vivemos. O cofundador do Programa de Ciências Cognitivas de Stanford Research Institute, em Menlo Park, na Califórnia, descreveu essa conexão de uma maneira muito elegante e eloquente. Vivemos em um mundo não local. Depois eu falo esse não local, tá, gente? Onde coisas que estão fisicamente separadas entre si podem, não obstante, estar em comunicação instantânea. Targ explica o que tal conexão significa quando afirma: não estou dizendo que eu consiga fechar os olhos e enviar uma mensagem a alguém a 1000 quilômetros de distância, mas, de certo modo, não há nenhuma separação entre a minha consciência e a consciência da pessoa distante. A razão pela qual os sinais não foram obrigados a viajar no meio dos fótons é porque eles já estavam lá. Eles nunca saíram de um lugar qualquer, nem nunca foram transportados para outro lugar, estritamente falando. Por definição, em todo lugar de um holograma existe o reflexo de todos os outros. Além disso,
Se um dos locais tiver essa propriedade, todos os outros locais também terão. No holograma, gente, tá caindo um HD aqui na minha cabeça, né? No holograma de todos os lugares do universo, a energia subjacente que une todas as coisas instantaneamente faz também a conexão entre elas. Os mestres espirituais geralmente concordam com os cientistas sobre essa visão da realidade. De acordo com a descrição de Erwin Laszlo, fundador da filosofia dos sistemas, a vida evolui como o próprio universo, em uma dança sagrada, com um campo subjacente. Isso parece ser precisamente o que o antigo Sutra Vatra Saka do budismo Mahayana é descrito como a maravilhosa rede de energia que une todas as coisas no cosmos, admitindo-se que o universo esteja em toda a parte e que ele seja holográfico. Essa rede não apenas interliga tudo, como cada ponto dentro dela também reflete todos os outros. Você, cara, é o universo. Agora você entendeu quando eu falo isso? E cada átomo seu também é o universo? O Sutra começa afirmando que certa vez, em um passado distante, a rede estava suspensa, estendendo-se infinitamente em todas as direções, como o próprio universo. A rede não só é o universo, como contém e lhe dá qualidades holográficas. O antigo Sutra descreve que a rede tem um número infinito de joias que atuam como seus olhos cósmicos. Todas as coisas ficam dessa maneira visíveis a todas as outras. Gente, eu fico impressionada como que alguém um dia teve essa visão. Você percebe que é uma visão do todo, só que ele não sabia explicar. Então, ele criou uma história que explica certinho o que ele via, do jeito que ele entendia, né? E da mesma forma, a gente encontra isso na Bíblia, nos escritos lá do Hermes Trismegisto, e de uma forma tão incrivelmente verdadeira que hoje, com todo o avanço tecnológico, a gente consegue provar isso. E a pessoa teve uma visão do todo. Olha, percebe isso? Isso há quando que foi isso, gente? Sei lá, não sei nem dizer quando, porque esses conhecimentos budistas são anteriores ao Cristo, né? Então, eu acho que esse budismo Mahayana, ele nasceu com um dos seguidores diretos do Buda, se eu não estou enganada. Ou seja, o Buda viveu há 600 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de coisa de 3.000 anos atrás. E ele teve essa visão, provavelmente numa meditação, onde ele transcendeu, né, a tirania dos sentidos, e ele conseguiu ver isso dessa maneira linda e grandiosa, e descrever de tal forma que hoje a gente lê e entende, diante dos conhecimentos que a gente já tem, né? Uhum. Isso é muito grandioso. E assim, gente, esse capítulo, eu queria até que vocês dissessem se vocês estão, assim, caindo um monte de ficha na cabeça. Está caindo um monte de ficha? Porque olha como que ele trouxe as coisas de uma forma muito pedagógica, né? Muito interessante, porque primeiro ele foi falando de uma coisa, depois de outra, ele foi sequenciando esse conhecimento para agora ele trazer o seguinte, olha, então, diante de tudo isso que eu estou colocando para você,
E você já entendeu o que é um holograma? Um holograma é uma imagem onde cada pixel, vamos falar assim, cada pixel dessa imagem é a imagem inteira. Se você olhar ali com uma lupa, você já viu essas imagens? Né? É a imagem do holograma, é muitíssimo interessante. Agora que eu estou caindo a ficha. E você é a imagem do universo, você é o universo. Por isso que quando lá a gente faz o Ho Oponopono, você limpa você e não o outro. Se você limpa em você, você limpa no outro, porque você é fonte. Você é o universo. E isso é uma verdade muito libertadora, né? Porque quando você percebe isso, te traz tanta consciência, e à medida que você vai avançando a sua prática diária, nesse estar presente, sabe, em perceber o outro e a você mesmo, você vai avançando cada vez mais nessa realidade, de que está tudo conectado, de que está tudo interligado. E aí você começa a expandir, inclusive, para começar a reconhecer o que efetivamente é teu ou é percepção do outro, já que eu sou uma conexão contínua com tudo. Né? Então, assim, realmente eu estou nessa aflição toda, eu estou sentindo dor, eu estou sofrendo, eu estou com essa raiva absurda, ou é uma captação do todo? Você Daí sabe você que começa esses dias eu a se estava perceber captando dessa uma forma. coisa e eu tive presente para isso que você está falando. Eu estava sentindo, sabe, um ranço ruim, sabe, um sentimento amargo, assim, por dentro. E foi até por isso que eu fiz a caixinha, né? Que nós vamos ensinar para o pessoal depois na nossa caixinha de ferramentas, porque eu precisava desativar isso em mim. Eu não era meu, não, é uma coisa que eu já não sentia mais, sabe? Uma coisa, sabe, sem motivo, uma coisa ruim, assim. Gente, devolvo, não aceito, não quero, não quero mais isso em mim. E aí você percebe como que é isso, sabe? E não é que alguém está mandando isso para você. Isso está em tudo. Tem tudo. Isso está em tudo. Você capta, porque você é uma antena e você também é uma emissora e é tudo. Seu E lembra, universo. assim, ó, orar e vigiar é exatamente isso, né? É. Orar e vigiar, porque você tá aqui vivendo. E no ato de viver, você vai se experimentando, experimentando o outro, você vai tendo acesso, expandindo o seu campo, acessando outros campos, você vai captando, e você tem que estar atento ao que está nesse teu universo, ao que te é permitido. E aí, ainda dentro desse livro que a gente está lendo, um pouco antes, ele falou: poxa, então o que Jesus fez, quando eles fazem, eles tornam possível para a gente. E quando a gente acessa esse possível para a gente libera tantos outros também, que passam a entender que é possível para eles sair dessa faixa de vibração. E aí vamos viajar mais, vem comigo, tá? Aí a gente fala assim, transição planetária, a gente está falando disso. Entende que tudo está conectado? Então, é como se existisse uma linha invisível, assim, alinhavando todo mundo, todos os seres, todas as histórias, todas as eras, todas as situações de vida, e que vai alinhavando mesmo tudo isso. E o nosso futuro é isso, é expandir e ser feliz. Quanto mais felicidade você tem, mais você expande, garra na alegria, né? E vai embora. E muitas vezes pode faltar explicação. Opa, desculpa, gente. Muitas vezes pode faltar uma explicação, como que fala? Uma explicação lógica para as coisas. Mas percebe que você está nesse todo. Mas, assim, de verdade, isso nos parece lógico agora, porque nós temos uma série de conhecimentos que respalda isso. Mas se você me contasse isso, Cristina, isso tudo aqui, há 3 anos atrás, eu não ia fazer lógica para mim. Porque a Sim. lógica, ela tem a ver com o seu nível de consciência. E não com o que é verdade ou não, entende? Então, essa questão de lógica é muito relativo.
É muito relativo. É verdade. Então, agora tem um Fiquei aqui mais vídeo uns aqui. minutinhos, né? Provavelmente, em uma das mais antigas descrições de um holograma, até hoje descobertas, o Sutra revela o poder de cada joia para criar a mudança em toda a rede. Cada uma das joias refletida em uma única joia também está refletindo todas as outras, de modo que ocorra o processo de reflexão infinita. De acordo com a mencionada tradução, tal rede simboliza um cosmos no qual há uma relação mútua infinitamente repetida entre todos os seus membros componentes. Então, as joias somos nós. Maravilhosa descrição do princípio sutil, mas, no entanto, poderoso que a natureza usa para sobreviver, crescer e evoluir. Em um universo holográfico onde todas as peças já contêm um mundo todo espelhado em uma escala menor, tudo já se encontra em todos os lugares. O princípio holográfico promete que tudo o que precisamos para sobreviver e crescer sempre esteve conosco, em todos os lugares e o tempo todo. Da simplicidade de uma folha de grama à complexidade do nosso corpo. Cristina está maravilhada, e eu também. É tudo muito grandioso. Talvez quem não... Eu não sei, né? Porque a gente capta quando capta, né? A gente entende quando a gente está pronto. Eu não sei se todos vocês que vão ver esse estudo vão captar tudo que eu estou captando ou que a Cristina está captando, que também podem ser coisas diferentes. Mas tudo isso é muito grandioso e fala sobre nós, está falando de nós aqui, de nós. Quanto mais entendermos o poder do nosso infinita, quanto mais entendermos o poder de nosso infinitamente conectado holograma, mais evidente se torna que não existe nada oculto e que não existem segredos. As coisas são produtos da nossa sensação de separação. Ainda que possa parecer que estamos desconectados um do outro e do resto do mundo, essa falta de ligação não existe no plano onde o holograma se origina, dentro da matriz divina. Com esse tipo de unificação, realmente não podemos existir, não podem existir o conceito aqui e lá. Então, você entendeu por que os fótons separados, eles agem da mesma maneira? Porque eles têm a mesma informação dentro deles. A mesma informação está em todos os lugares. Não é que há uma transmissão de informação, não é que um decide e o outro obedece. É que a informação é a mesma. É como se fossem 2 pixels de um mesmo holograma, ou seja, são a mesma coisa. Agora podemos responder ao porquê da aura de mistério em torno dos experimentos da primeira parte do livro. Quando o exército dos Estados Unidos executou as experiências com aquele doador e as suas células, o DNA reagiu como se estivesse ainda ligado à pessoa enquanto ela passava pelas emoções que fazia parte do teste. Até mesmo quando o doador e o seu DNA foram separados por distâncias de 560 quilômetros, os resultados foram idênticos e o mistério continuou existindo, porque as explicações convencionais que tentaram explicar por que o DNA respondia às emoções da pessoa, de onde havia sido extraído, se mostram inválidas. Não é que o DNA obedecia aos comandos e à informação do doador.
é que eles recebiam a mesma informação em tempo real. A maioria das pessoas poderia supor que alguma energia estava sendo compartilhada nesse experimento. Geralmente imaginamos a energia sendo gerada em um lugar e sendo transmitida por um meio para outro lugar, de modo semelhante ao que se passa com as imagens de televisão ou com as músicas do rádio, quando o que é irradiado do ponto A chega até o ponto B, é naturalmente nossa expectativa de que exista algum tipo de força percorrendo a distância entre o doador e o DNA. Entretanto, algum tempo transcorre quando se vai de um lugar ao outro, ainda que esse intervalo tenha uma duração curta, talvez de alguns nanosegundos. Algum tempo se passa até que a energia convencional se mova de um ponto ao outro. Entretanto, o ponto principal do experimento foi justamente o fato de o relógio atômico, com atraso de 1 segundo em 1 milhão de anos, indicar que nem um instante havia transcorrido. O efeito foi simultâneo, porque nenhuma troca foi necessária. O plano quântico, tanto o doador como o DNA, pertenciam ao mesmo tempo, ao mesmo e único padrão. A informação de um estava presente no outro. Eles já estavam conectados. A energia proveniente das emoções do doador nunca viajou para algum lugar, porque ela já estava em todos os lugares. Eu acho que a gente pode parar aqui, né, Cristina? Pode, porque já tem um material interessante para você pensar aí, né? Não, se você quiser, a gente termina esse pedacinho aqui, ó. Falta só um pedacinho. Pode ser também. Terminei. Vamos lá. Eu tô preocupada aí com o seu horário. Não, termina aí, a gente já sai daqui no tchau. Tá. As mudanças que desejamos que ocorram no mundo, não importa se trata de curar ou de dar segurança aos que nos são próximos, ou favorecer a paz no Oriente Médio, ou em uma das nações no momento empenhadas em conflitos armados. Não precisam ser enviadas do nosso íntimo para os locais onde são necessários. Não é necessário enviar coisa alguma para lugar algum. Se temos as nossas orações dentro de nós, elas estão presentes em todos os lugares. Então, o princípio 14, o holograma universalmente conectado da consciência, nos promete que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. As implicações deste princípio são vastas e profundas. Para realmente saber o significado disso em nossa vida, precisamos examinar o último detalhe do funcionamento do holograma, o poder para fazer mudança que existe dentro dele. Se todas as coisas estão verdadeiramente interligadas e se tudo que já está em toda parte o tempo todo, o que acontece quando fazemos uma mudança em alguma parte do holograma? Mais uma vez, essa pergunta tem uma resposta surpreendente. Aí a resposta surpreendente fica para depois, tá? Para a próxima, para amanhã. Uau, uau, né? Tá ótimo, tá lindo esse livro. Gratidão, Dulce, gratidão, pessoal. Gente, tá assim, eu tô extasiada, tá? Eu acho que eu tô realmente agora acessando toda a maravilha que é essas leituras. Gratidão. Se tem uma coisa que eu sempre trago comigo, o sentir gratidão, expressar. E você sabe do seu quanto que eu sou grata por você. A gente às vezes se engalfinha, porque a gente, graças a Deus, somos diferentes, mas a gente se ama. E isso é essencial, né? E assim, o quanto eu sou feliz e grata por aprender e aprendo muito com você. Muito. E tá lindo esse clube.
Vamos que vamos, Não, gente. realmente, eu também estou expandindo muito, muito, muito. Eu tenho que confessar que esse livro é assim, grandioso, grandioso mesmo. Recomendo, pessoal, quem ainda não comprou, compra aqui na Livraria do Universo Consciência, tem o link aqui embaixo, né, na descrição. Não fica sem, sabe? A gente está lendo aqui com o livro online, né? A gente optou por ele, mas no livro físico é diferente. Você lê, grifa, né? E eu vou ter esse livro. Daqui a pouco eu vou estar com ele aqui também, relendo e marcando aqui com as minhas canetinhas marca-texto, que é o que eu adoro. E eu, sinceramente, faço votos de que você esteja vendo e sentindo o valor que é um grupo, participar de um grupo de leitura, um clube de leitura. Porque, sinceramente, se eu tivesse lendo esse livro sozinha, das duas, uma, eu teria parado, né, no começo, ali nas primeiras páginas, por achar muito complicado isso e aquilo, interessante ponto de vista, esse programa e atualiza, ou então não teria acessado um terço das consciências que a gente conseguiu, que a gente consegue fazer quando a gente está em duas pessoas. E quando É você porque tem esse. quando a gente está em duas, a gente não soma as consciências, a gente exponencia. Verdade. E esse material, quando chega a você, né, que está assistindo, nos assistindo, ele exponencia mais ainda, porque você tem condições de chegar em outros níveis de consciência. E deixa os comentários aqui, sabe? Eu levo para o nosso grupo, o grupo do Telegram também, o link está aqui na descrição. Participa lá com a gente, pode colocar os seus pontos de vista e a gente vai trocando ideia e vamos crescendo cada vez mais. Muito bom. É isso aí, Beleza, gente pessoal. boa? Obrigadão, Dulce. Gratidão, povo. Até mais. Gratidão por tudo. Beijos.